Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Lima, sou coordenador da cardiologia do Hospital 9 de Julho, e eu e o Dr. Marcelo Paiva, que é chefe de uma das retaguardas, doutor pela Unifesp e ecocardiografista do Hospital 9 de Julho, a gente vai moderar esse tema falando sobre a atualização dos critérios de Duke no diagnóstico da endocardite bacteriana. Aliás, eu agradeço a Bia não só pela escolha do tema, mas como pela escolha dos casos para essa discussão. Endocardite bacteriana está dentro, assim, de um capítulo da cardiologia, talvez de uma das poucas patologias que congregue tanto especialista em cima dela. Então, é cabível para o cardio, para o infecto, às vezes para o hemato, para o intensivista, para o oftalmo. Então, seguramente é uma doença sistêmica que acaba sendo multidisciplinar na sua natureza, e assim como algumas patologias na cardiologia, incrivelmente a evolução não fez com que reduzisse tanto assim a morbidade, né? Então a gente vê que mesmo hoje em dia ainda carrega uma dificuldade no diagnóstico, ainda carrega a morbidade, a mortalidade. Então seguramente a evolução facilitou o diagnóstico e a gente vai discutir um pouco disso hoje, mas ainda é um desafio para todos nós, ainda é uma entidade considerada grave, né? E exatamente por essa multidisciplinaridade é que a gente tem o prazer de ter falando para a gente sobre a atualização dos critérios de Duke, Dr. Gabriel Trova Cuba, que é infectologista do Hospital 9 de Julho, doutor pelo programa de pós-graduação em infectologia pela Unifesp, e que vai falar um pouco sobre essa atualização nos critérios de Duke e um pouco sobre a endocardite bacteriana. Gabriel, o tempo é seu. Maravilha. Eduardo, obrigado pela apresentação, né? Eu queria agradecer a todos por terem topado, né, colocar esse tema na reunião de vocês, né? Eu sei que a gente está entre amigos e enquanto outro especialista numa reunião de outra especialidade, lógico que se vocês tiverem alguma observação, algum comentário, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar no decorrer da apresentação, eu quero que vocês se sintam à vontade, né? E a minha ideia, né, eu conversei com a Bia, que eu achava que era importante a gente passar por esse tema, porque eu acho que é algo que acho legal todo mundo estar ciente do que consiste essa atualização dos critérios, né? Por mais que na prática vocês vão ver que as modificações não foram modificações, acho que são modificações para incorporar as tecnologias que aconteceram nos últimos 20 anos, né? Eu vi essa aula que foi apresentada no nosso Congresso Europeu, que foi em abril. O documento saiu uma das nossas revistas principais, que é a Clinical Infectious Diseases, né? No mês passado. E acho que é legal todo mundo saber, enquanto cultura, o que a gente tem de novidade, por mais que até o primeiro autor fala, o Vince Fowler Jr., né, que os critérios eles servem para todo mundo quando faz pesquisa a partir do mesmo lugar, né? Então, quando a gente está na nossa prática clínica, lógico que a maneira que a gente lida com isso é uma maneira que talvez seja um pouco diferente, mas acho que essa atualização permite que a gente converse sobre algumas coisas e como a gente utilizar os nossos recursos, né? Então, qual que é o resumo da introdução, né? Que os critérios de Duke originais eles foram publicados em 94, foram modificados em 2000, e aí a gente passou quase 20 anos, né, utilizando teoricamente os mesmos critérios, né? E aí a microbiologia, a epidemiologia, o diagnóstico e o tratamento, eles mudaram significativamente nos últimos 23 anos. E aí a Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas Cardiovasculares, ela reuniu um grupo de trabalho multidisciplinar para atualizar esses critérios diagnósticos, né, para endocardite infecciosa, né, e o resultante disso são esses critérios que agora chamam critérios de Duke ICS-VID, né, para endocardite infecciosa de 2023. E a ideia deles é que eles atualizem esse documento, né, regularmente, não é um documento que precisa ser atualizado todo ano, né? Mas é um documento que precisa ser periodicamente atualizado para que essas mudanças com relação à tecnologia elas sejam incorporadas.
Para a aula não ficar muito extensa, né, então eu trouxe para vocês basicamente os critérios de Duke, né? As modificações, eu vou pontuar aquilo que realmente foi modificado nesse intervalo. Então, o primeiro a gente tem, né, os critérios de endocardite definida, né? E aí os primeiros critérios são critérios que são considerados patológicos, mas é uma abordagem que a gente vê menos na prática clínica, né? Porque para você fazer um diagnóstico patológico, você vai ter que ter o anátomo da peça, né? Você ter micro-organismo identificado, né, numa vegetação diretamente a partir de tecido cardíaco, ou você ter um micro-organismo isolado de uma válvula protética explantada ou anel de costura. Então, o critério patológico é um critério que geralmente não é o nosso principal dentro da nossa prática clínica, né? Mas eu acho que os critérios patológicos eles têm a ver com você realmente ter ou um micro-organismo identificado de uma cultura diretamente aí de uma vegetação, da prótese, do anel de costura, de um dispositivo eletrônico implantável intravascular ou de um êmbolo arterial, ou se você também, de fato, tem a identificação de uma válvula, de uma vegetação aí patológico dentro do tecido cardíaco. Lógico que esse vai ser um diagnóstico que você vai fazer depois de uma abordagem cirúrgica. Acho que isso é um pouco lógico para a gente, né? O que a gente muda na questão dos critérios patológicos é que antes a gente só falava de cultura, né? Então, e uma coisa que vocês vão perceber provavelmente nos próximos 10 anos é que a maneira que a gente faz diagnóstico microbiológico vai mudar. Então, hoje a nossa medicina diagnóstica é baseada em cultura, mas a gente tem ferramentas de diagnósticos microbiológicos por PCR, né? Ou metagenômica, ou hibridização. Então, é algo que ainda não está incorporado na nossa prática clínica aqui no Brasil, porque isso ainda é um diagnóstico muito caro, mas hoje você consegue, usando essas ferramentas aí de biologia molecular, você fazer a identificação, às vezes direto do sangue ou às vezes direto do material, para você fazer a identificação microbiológica, tá? E essa é uma das novidades que foi incorporada, de você considerar, né, para além de cultura, você considerar essas ferramentas de diagnóstico. A gente vai trabalhar, enquanto médicos clínicos, principalmente a questão dos critérios clínicos relacionados à endocardite. E aí a conta dos diagnósticos continua a mesma, né? Ele acaba dividindo em critérios maiores e critérios menores de endocardite. Esses critérios eles se mantiveram, em teoria, basicamente os mesmos. Tem algumas pequenas atualizações com relação a cada um desses índices, mas para você fechar um diagnóstico de endocardite definitiva, você tem aí 2 critérios maiores, ou um critério maior com 3 menores, ou 5 critérios menores. Critério de endocardite possível, né, quando você tem um critério maior e um critério menor, ou 3 critérios menores. Isso acabou não modificando. Uma coisa que até o próprio autor fala, que eles acabaram deixando bem definido o que eles colocam como quando você rejeita o diagnóstico de endocardite, né? E isso até o Vince Fowler diz que ele parabeniza muito um dos revisores, que ele não sabe quem foi do artigo, que eles insistiram bastante nessa questão de como deixar bem explícito quando você descarta o diagnóstico de endocardite, né? E aí você descarta o diagnóstico de endocardite quando você tem um diagnóstico alternativo consistente, que explica os sinais ou sintomas, né? Você tem falta da recorrência dos sintomas, apesar do tempo de tratamento por menos de 4 dias, né? E ele coloca uma coisa que é até discutível na prática, né? Se você tem uma entidade clínica que resolve em menos de 4 dias, o risco de você ter uma endocardite é muito baixo. Isso não é necessariamente uma coisa que a gente vê, às vezes você pode ter endocardite que você dá um antibiótico certo, isso melhora rápido, mas ele acaba colocando isso como critério. Esses quadros
às vezes mais de curta resolução, né? É um quadro que geralmente é menos provável de ser associado à endocardite. E se por acaso você não tem, né, nenhum critério para fechar endocardite infecciosa, né? Os critérios maiores são critérios microbiológicos. O primeiro critério, como cultura sanguínea. Você precisa de 2 conjuntos sanguíneos típicos, né? Ou 3 conjuntos de cultura para patógenos atípicos. Nos critérios anteriores, eles colocam até uma temporalidade de coleta de cultura para você fechar esse critério. E esse foi algo que foi retirado dos critérios de Duke para tentar facilitar isso na prática. É muito difícil você colher cultura a cada 2 horas, por exemplo, né? Então, você não necessariamente precisa ter diferença de tempo de coleta quando você faz diagnóstico de endocardite. Ele chama conjunto de cultura um par de frasco, né? Um aeróbio e um anaeróbio coletados simultaneamente. Geralmente a gente faz isso, né? E a cultura positiva é quando você tem um crescimento microbiano em pelo menos um dos frascos, né? Idealmente, se possível, essas culturas que sejam coletadas de punções venosas separadas são fortemente recomendadas para fazer avaliação de endocardite, né? Lembrar que na prática, às vezes o frasco de anaeróbio é o frasco que demora mais tempo para fechar. Então, principalmente para esses agentes fastidiosos, então, se uma cultura para aeróbio na nossa prática, ela sai negativa com 5 dias, para anaeróbio, às vezes, isso demora mais tempo. Então, uma coisa que vale é sempre para a gente ter o cuidado de checar se a cultura para anaeróbio, quando a gente pede, ela ainda está pendente ou se ela fechou como negativa. Ele acaba nomeando o que você considera os patógenos microbiológicos típicos, né? Então, só para a gente passar rapidinho, né? Staphylococcus aureus, o Staphylococcus longitudinensis, que é um coagulase negativo, mas está bastante associado à endocardite infecciosa, Enterococcus fecalis, todas as espécies de Streptococcus, exceto o pneumococo e o Streptopyogenes. Tá errado aí, mas é Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes, tá, gente? Eu escrevi errado. Granulocatela e a biotrópia, gemela, os micro-organismos do grupo ASEC, né? E então isso está mais ou menos incorporado na prática. E aí ele coloca especificamente, né, patógenos microbiológicos no contexto de material protético intracardíaco, né, que aí a gente pensa em alguns outros agentes, como Staphylococcus coagulase negativo, Corynebacterium, Serratia, Pseudomonas, Cutibacterium acnes, que é uma bactéria que dá bastante infecção em prótese também ortopédica, né, Mycobactérias não tuberculosas e Cândida. O que tem de... Isso aqui são as definições de outras maneiras de fazer diagnóstico aí de Coxiella, Bartonella e doença de Whipple, né, que são bactérias que são difíceis de crescer. Então, você não vai ter isso obtido em cultura, mas você tem aí outros métodos para fazer diagnóstico quando pertinente, né, com PCR e título de anticorpo. Deixa eu só passar aqui. É isso. E o que mudou, né, dos critérios maiores dessa atualização? Que foi removida essa exigência de tempo, uma diferença de coleta de hemocultura, né, e adicionado alguns patógenos típicos. Então, se tiver dúvida, né, se esse patógeno ele pode ou não pode estar relacionado à endocardite, e às vezes a gente vai ver que às vezes o patógeno vem para depois a gente pensar em procurar endocardite, né? Então, se por acaso você tem uma bacteremia por esses agentes, é de bom tom, né? Você avaliar se isso está relacionado. Então, a gente tem esses patógenos típicos que foram adicionados, e foram adicionados também esses patógenos atípicos, mas principalmente nesse contexto de estar associado com material protético intracardíaco. E aí, você tem como atualização, né? Eu falei de cultura, mas você pode também ter esses métodos de biologia molecular incorporado, né? Então, tem aí
Esses métodos servem para fazer esses diagnósticos, né, de Coxiella, Bartonella e Whipple no sangue, mas você pode, teoricamente, usar essas ferramentas de diagnóstico molecular para fazer qualquer diagnóstico microbiológico, principalmente desses agentes fastidiosos, né? Então, acredito que daqui a uns 5 anos, né, a gente tem essas ferramentas de diagnóstico rápido, né? Seja diagnóstico rápido direto de cultura ou diagnóstico rápido direto do sangue do paciente. Então, acho que isso é questão de tempo, conforme essas ferramentas elas forem incorporadas, né? Acho que com relação à microbiologia, a única coisa que a gente tem de novidade é isso ter mais explícito quais são os agentes que a gente considera tradicionalmente relacionados com endocardite. Eu acho que a principal incorporação, e acho que é o que é mais pertinente para vocês com relação à atualização dos critérios de Duke, são os critérios maiores de imagem, tá? E aí ele coloca da seguinte forma, né? Que você pode utilizar ou ecocardiografia ou tomografia cardíaca, né? Então é critério maior quando você tem vegetação nesses 2 métodos, ou perfuração valvar, ou aneurisma valvar e folheta, abscesso, pseudoaneurisma ou fístula cardíaca, utilizando esses 2 métodos. Se você tem regurgitação valvar significativa nova na ecocardiografia em comparação com a imagem anterior, e ele coloca que pior ou mudança na regurgitação pré-existente não é suficiente, ou outro critério é usando esses 2 métodos como nova deiscência parcial de válvula protética em comparação com as imagens anteriores. Uma coisa que foi incorporada como critério maior e a gente já vinha usando na nossa prática clínica, principalmente nesses casos de difícil diagnóstico, é utilizar o PET, né? Então, você utilizar um PET-CT, né, para você fazer avaliação de atividade metabólica normal, envolvendo válvula nativa ou protético, enxerto aórtico ascendente, cabo de dispositivo intracardíaco ou outro material protético. Então, isso é algo que a gente começou a utilizar, principalmente nesses casos em que a gente tem essas discussões relacionadas a dispositivo, né? É muito comum esse dispositivo ele está infectado ou não está infectado, né? Então, faz algum tempo que a gente já utiliza isso, né, na nossa prática, e isso está incorporado como um critério maior na nossa prática clínica. Então, o que mudou, né? Que a gente tem a definição de imagens ecocardiográficas semelhante às versões anteriores, e o ecocardiográfico ele é um fundamento do critério de imagem, mas você pode utilizar a tomografia cardíaca, e foi colocado como novo critério maior, com achados equivalentes à ecocardiografia, e foi incorporado aí o PET-CT como novo critério maior, né? Principalmente em achados de PET-CT para válvula nativa, para dispositivo cardíaco ou válvula protética, mais de 3 meses após cirurgia cardíaca, né? Eles são equivalentes à ecocardiografia. A gente ter repertório de diagnóstico diferente é bastante importante, né? Porque às vezes você precisa utilizar mais de um método para você refinar as questões que a gente tem. Um critério novo que foi colocado foi um critério maior cirúrgico, que é basicamente você ter evidência de endocardite infecciosa documentada quando o cirurgião cardíaco inspeciona diretamente a válvula, né? Quando você não conseguiu fazer isso nem por imagem, nem por microbiologia. E isso às vezes acontece, né? De ter uma forte suspeita de endocardite, eventualmente com necessidade aí de abordagem cirúrgica, e aí o cirurgião vai lá e conta para você que realmente tinha uma vegetação lá quando ele foi fazer o procedimento. Então, isso é algo que não tinha como critério maior anterior e foi incorporado no documento. Com relação a critérios menores, então, continuam as questões predisponentes, então, histórico prévio de endocardite, você ter válvula protética, reparo valvar, cardiopatia congênita, você ter regurgitação ou estenose mais que moderada de qualquer etiologia. Foi incorporado essa questão de ser um critério menor, você ter um dispositivo eletrônico implantável endovascular, né? O paciente ter
micardiomiopatia hipertrófica ou uso prévio de droga injetável, né? Acho que, não sei se vocês começam a ver esses casos, mas a gente tem um aumento de uso de droga injetável na cidade de São Paulo, tá? Então, pode ser que, eventualmente, no futuro não muito distante, a gente comece a ter casos de endocardite relacionada à droga injetável, né? Que é uma coisa que tem muito na realidade americana, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem visto um aumento de uso de droga injetável recreacional, né? Como outros critérios menores, foi mantida a definição de febre, né? Temperatura documentada maior que 38 graus, né? Foi mantido você ter os critérios vasculares, né? Que você ter evidência de êmbolo arterial, microinfarto pulmonar, foi acrescentado como critério menor presença de abscesso cerebral ou esplênico, que não estava na redação anterior, e aí presença de aneurisma micótico, hemorragia intracraniana, hemorragia conjuntival, lesões de Janeway e púrpura purulenta, né? Outro critério menor, fenômenos imunológicos, então fator reumatoide positivo, nódulo de Osler, mancha de Roux e glomerulonefrite mediada por complexo imune. E a definição do que é glomerulonefrite mediada está mais explícita nesse documento. Outro critério menor, evidência microbiológica que não alcança um critério maior, e isso inclui aí cultura positiva para um micro-organismo consistente com endocardite, mas que não fecha critério para critério maior, né? Nessa questão de você ter aí dois conjuntos de hemocultura positiva. Mas uma coisa que eu achei interessante, né, que ele acaba colocando, né, que quando você tem cultura positiva em biologia molecular, né, para um organismo consistente com endocardite infecciosa em um local estéril que não seja tecido cardíaco, prótese ou êmbolo arterial, né? Às vezes você acha uma forma de contar como isso, como um critério menor para você também fazer o raciocínio diagnóstico, né? Então, você ter esse cenário, ou de você ter também uma bactéria cutânea. Então, pode ser um coagulase negativo, pode ser um cutibactérios, um bacilo gram-positivo, né? Isolado, aí, ou por PCR, ou em válvula, ou fio, que eventualmente do material que você retira, se você não tem outra evidência clínica ou microbiológica adicional de apoio. E essa questão de você eventualmente fazer esse tipo de exame de biologia molecular, porque tecido, às vezes, de válvula, é difícil de crescer, né? E aí essa é uma maneira adicional de você fazer diagnóstico utilizando algo, né? É uma tendência a gente pensar nesses métodos diagnósticos focados em biologia molecular num futuro, né? Um critério menor de imagem é você ter uma atividade metabólica normal pelo PET, dentro de 3 meses após o implante de válvula protética, de enxerto aórtico ascendente e de cabos de dispositivo intracardíaco ou outro material protético, né? Então, ele acaba colocando isso, né, para... A gente até vou mostrar para vocês um caso que a gente acompanhou junto, eu e a doutora Beatriz, né, do que eventualmente pode aparecer no resultado do PET quando você tem essa colocação de material, de dispositivos, etc., né? Então, isso acaba sendo contado como critério menor. E uma coisa que foi rebaixada nesses novos critérios de Duke são os critérios de exame físico. E aí, na aula, o autor até coloca que eles mantiveram o exame físico, né? Você ter nova regurgitação valvar identificada na ausculta, se a época não estiver disponível, né? Exatamente para acompanhar locais que você tem dificuldade de acesso a exames subsidiários, né? E locais aí de baixa renda. Mas se mudança de exame clínico era algo que estava incorporado como critério maior, então isso foi colocado aí como critério menor. Então, para a gente fazer um resumo, acho, das coisas principais que mudaram, né?
Então, a gente tem incorporação aí de imunoensaios para esses diagnósticos desses agentes difíceis, né? Então, Bartonella, Coxiella, etc. Mas a possibilidade de você usar PCR e sequenciamento, metagenômica, esses métodos de biologia molecular para fazer diagnóstico microbiológico, que é uma coisa que ainda não está disponível assim, de maneira mais acessível na nossa prática clínica, mas o que está acessível na nossa prática clínica e a gente já vem usando, né, são essas questões dos novos métodos de diagnóstico de imagem. Então, a possibilidade de você usar um PET, né, a possibilidade de você usar tomografia cardíaca em algumas situações, né, esse novo critério maior que é a inspeção intraoperatória, você ter uma ampliação do que a gente considera micro-organismos típicos de endocardite, né? E diferenciando os patógenos que são típicos e os patógenos que você considera apenas na presença de prótese intracardíaca, né? Você não necessariamente precisar dessa cronometragem de hemocultura, né? Foi removida para facilitar a questão diagnóstica, né? E você tem algumas condições predisponentes adicionais para pensar nisso, né? Então, no caso de implante de válvula, de você ter da presença de novos dispositivos aí implantáveis endovasculares, e você ter tido endocardite infecciosa prévia, tá? Então, eu vou mostrar para vocês só um caso que a gente recentemente acompanhou, só para amarrar um pouco como que é na prática a gente navegar, não necessariamente por esses critérios, né, mas como a gente coloca a questão do diagnóstico na prática, né? Então, esse é um caso que eu fui convidado para acompanhar junto com a doutora Beatriz, de um paciente do sexo masculino, de 79 anos, cirurgião plástico, que exerce a atividade até hoje, né? Um paciente com insuficiência coronariana, né? Um IAM aos 43 anos, revascularizado há 20 anos, uma ECC classe 2, 3, né? Renal crônico não dialítico, diabético e hipertenso, portador de uma psoríase razoavelmente intensa, tanto que eles estão discutindo aí usar algum desses imunobiológicos novos para melhor controle da psoríase. E aí ele foi submetido a uma cirurgia de marcapasso definitivo, implante de marcapasso definitivo em 18/4/2023, que não foi uma internação tranquila para ele, ele teve 2 paradas no decorrer dessa internação. Ele interna com queixa de fraqueza extrema, né, e cansaço, tendo apresentado 2 quedas em casa com TCE, né, associado a hematomas e fraqueza de membro inferior esquerdo, né, no dia 30/5, né. Na investigação inicial foi identificado um AVC isquêmico, que foi inicialmente acreditado como se fosse cardioembólico, né, e iniciado anticoagulação plena, mas no dia 3/6, a hemocultura positiva em um par, né, e aí tem um crescimento de um Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, e aí é iniciado a oxacilina, né? E aí uma coisa que é interessante, que no ecocardiograma de admissão dele, não tinha visualização, isso é um ecocardiograma transtorácico, né? E aí você não tem identificação aí de vegetação na válvula cardíaca. Então, o ecocardiograma, na verdade, ele é anterior aí à positivação da hemocultura. A partir disso, né, conforme a investigação continua, na ressonância cardíaca que foi solicitada, que foi visualizado, né, uma vegetação, né, uma imagem filamentar, né, uma análise que media aproximadamente 7/4 milímetros, com um jato de refluxo excêntrico a moderado. Então, a partir daí, que a suspeita de endocardite acaba se fazendo, né? Começa a acompanhar esse caso mais ou menos nessa época, quando a gente começa a pensar como que a gente faz para deshospitalizar esse paciente, né? E como a gente prolonga a investigação. E aí a nossa grande preocupação, né, paciente com endobacteremia por Staphylococcus aureus, era se o marcapasso ele estava ou não acometido, né?
E se eventualmente ele tivesse acometido, a gente ia ter um trabalhão, né? Porque a gente ia ter que fazer várias coisas num paciente, né, idoso, e que essa passagem de marca-passo anterior não tinha sido tranquila. E aí a minha proposta foi que, para a gente excluir que o marca-passo tivesse associado à infecção, a gente fizesse um PET. Então, a gente fez um PET 6 dias depois desse resultado de ressonância, mas por essas questões de conseguir liberação, né? A gente fez a solicitação na sexta-feira, o exame foi feito na segunda, né? E aí o curioso é que a radiologista até me ligou para discutir o caso, né? Para contar um pouquinho melhor do resultado, né? E aí no PET mostrou que a gente tinha visualizado essas opacidades pulmonares em vidro fúngico, né? Evidente no terço superior do pulmão, né? Com alta captação no ápice pulmonar esquerdo. Nesse momento, a gente tinha preparado ele para ser deshospitalizado com daptomicina, né? E como a daptomicina não penetra dentro do pulmão, a gente teve que mudar a estratégia para tentar deshospitalizá-lo. Mas o marca-passo, que tinha sido implantado aí 45 dias antes da realização do PET, né? Ele veio com esse laudo, né? Falando que você tinha uma captação baixa, né? Limitada tecnicamente, mas que a radiologista não achava que estava associada com um quadro infeccioso. E aí, a partir daí, a gente ficou tranquilo, né? Que a gente não tinha o marca-passo acometido. E aí o laudo do PET ele é bastante assertivo, né? Que ele coloca, né, que o marca-passo tinha sido implantado nessa data, que ele tinha uma cultura positiva, né? Coletada aí no fim do mês de junho, que tinha essa imagem filamentar, né, possível de ser endocardite na ressonância, né? E aí quando você tinha avaliação do metabolismo glicolítico, né, que você tinha aí essas opacidades pulmonares, isso fez a gente mudar a nossa estratégia antibiótica para cobrir melhor o pulmão, né, mas a gente tinha no implante do marca-passo, né, discretamente uma captação indeterminada, né, mas que não conseguia separar se isso era da manipulação cirúrgica recente ou do processo infeccioso, mas essa era a resposta que a gente queria, né, para a gente preservar o marca-passo do paciente e observar ele clinicamente. E aí, no ecocardiograma que a gente solicita na véspera dele ser deshospitalizado para terminar o tratamento em home care, e aí a maneira que a gente conseguiu pensar nisso foi dando tecoplanina para ele a cada 48 horas, porque ele era um paciente com insuficiência renal crônica, e aí, pelo clearance de creatina, a gente conseguiria aí fazer um regime dia sim, dia não de antibiótico que permitia ele ser deshospitalizado. E aí, no dia dele ir embora, a gente repete o ecocardiograma transtorácico, e aí você tem na mitral, né, aparecimento de uma imagem algononosa, filamentar, aderida à cúspide anterior, com bastante mobilidade, medindo aí 1,1 para 3 milímetros, compatível com vegetação, né, e aí com suspeita de perfuração na cúspide anterior da válvula. O resultado ele foi complementado com um ecocardiograma transesofágico, eu esqueci de mexer ali, tá? E aí o ecocardiograma transesofágico, ele, deixa eu ver só se eu copiei, acho que é o mesmo. E aí no ecocardiograma transesofágico ele corrobora, né, esse achado de endocardite, né, mantendo aí a medida e mantendo o diagnóstico de perfuração valvar, né? Foi um paciente que a gente não mudou a estratégia, ele ficou só mais uma semana em observação, enquanto a gente acertava e vigiava clinicamente se ele tinha alguma descompensação, e a gente conseguiu deshospitalizar ele com sucesso para casa aí na terça-feira, né? Acho que era isso que eu queria falar brevemente com vocês, e aí o que vocês quiserem acrescentar, conversar, eu estou à vontade. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela apresentação, excelente. Eu conheço esse caso, pelo menos o começo da história dele, né? Lembro bem dessa questão da passagem do marca-passo, né? Um paciente super dependente do marca-passo provisório,
na passagem do definitivo, né, teve esse relato de parada. O que eu vejo nesse caso, e aí eu vou fazer um comentário e depois uma pergunta, foi a importância fundamental aí não só da ressonância como do PET, né? A ressonância pelo fato de ter visto a vegetação, e aí é curioso como a gente vê que esses novos critérios, eles agregaram muito bem a tomografia, mantiveram obviamente o eco, que é o exame base fundamental, mas a ressonância em todos esses anos ganhou muito pouca importância na endocardite. Eu lembro ainda como residente em cardiologia, 2007, se pensava se a ressonância ganharia algum tipo de papel nesses casos duvidosos. E até durante a pandemia, pela dificuldade de fazer eco transesofágico, a gente viu algumas casuísticas publicadas de pacientes para evitar fazer transesofágico de fazer ressonância. A ressonância consegue ver vegetação, o problema é quando a vegetação não é muito clara. Dá para ver também um realce de espessamento endocárdico, poderia sugerir endocardite, mas você vê que tanto no posicionamento do American Heart de 2020, como nos próprios critérios, nem se fala sobre ressonância. E nesse caso a ressonância ela foi fundamental para o diagnóstico. E o PET, porque evitou uma coisa trágica, que seria explantar o sistema do marca-passo no paciente que já teve uma complicação na primeira passagem do marca-passo. Então o PET, isso sim é algo que a gente tem utilizado na nossa prática clínica há alguns anos. É importante principalmente nas endocardites de prótese, então acho que para descartar a endocardite do sistema do marca-passo aí foi excelente. Então, esses eram dois comentários que eu queria fazer sobre, eu acho que dessas modificações eu achei fundamental agregar o PET, uma coisa que a gente já vinha fazendo. Notei a falta da ressonância, mas de fato ela cresceu muito pouco assim em termos de publicação. E eu queria fazer um comentário em relação a reduzir o exame físico, né? Essa reunião está sendo gravada, mas não tenho problema nenhum em relação a esse posicionamento que eu tenho. Eu sou especialista na doença, que é a doença coronariana, que o exame físico é muito pobre. Os especialistas em válvula sempre brincam que isso é mal de quem faz aterosclerose coronária, porque o exame físico é pobre. Mas eu acho que o exame físico, ele é um grande gatekeeper para você pedir exames complementares, né? Eu sei, talvez de 30, 40 anos no passado, que se acertava a pressão da pulmonar por sopro, né? Por o componente P2 da segunda bulha, mas eu acho que hoje, no mundo de hoje, considerando a tecnologia disponível, isso não é cabível a não ser quando você não tem disponível o método. Então, você, de fato, a fazer ou descartar um diagnóstico, ou seja, fazer um rulinho, fazer um rule-out baseado na ausculta, eu acho que hoje em dia não é mais cabível. É um excelente triador, inclusive eu acho que é fundamental nas escolas médicas, né, que os alunos eles continuem sendo treinados a auscultar sopro. Mas, por exemplo, se você pensar em complicação mecânica do infarto, a ausência de um sopro mitral não descarta, por exemplo, uma complicação mecânica. Então, o exame físico, ele tem a sua função precisa de um excelente gatekeeper para evitar exames desnecessários ou para direcionar para um exame, mas eu acho que hoje ele tem que ser, em diretriz, principalmente, usado com muito cuidado, porque não é todo mundo que vai ter a ausculta de um especialista em válvula. E quando você escreve uma diretriz, você escreve para o mundo inteiro, para especialistas e não especialistas. Então, eu achei muito acertado esse downgrade que fizeram em relação ao exame, mais como um triador, mas não para confirmar ou tirar, né, o diagnóstico. E aí eu queria te perguntar, Gabriel, do ponto de vista prático, eu lembro que da última vez que a gente tentou pedir um PET foi super complicado de pedir. Se essa solicitação já está sendo mais fácil, é uma questão de prática mesmo, no dia a dia. Como tem sido essa solicitação de PET na prática, né? Se os convênios têm negado, se têm aceitado, se é difícil, se é fácil. Na prática, não libera, né? E aí a fala, lógico, né? Esse é um paciente diferenciado, cirurgião plástico de 80 anos, e estava querendo ser deshospitalizado com celeridade. E a gente foi muito transparente com ele, falando, olha, a decisão que a gente precisa tomar é isso. A gente vai por esse caminho tétrico de mexer no seu marca-passo ou não, então isso é uma coisa bem importante, né? Então, ainda é um exame que tem um custo ao paciente, né? E pelas questões, né, que precisam ser respondidas, não é um exame que dá para esperar 2 semanas, 3 semanas para ser feito, né? Então, às vezes que a gente usou PET para
fazer esse manejo, a gente deixa muito claro para o paciente ou para a família que é um exame muito importante, né? E as decisões que você toma, na maior parte das vezes, acaba sendo isso, né? A gente tem usado muito o PET para tomar essa decisão, se você tem um dispositivo implantado, associado, e quando você consegue preservar o dispositivo, eu acho que é muito bom para todo mundo, né? Não, perfeito. Isso é fundamental, né? Fazer o rollout especificamente da endocardite dispositiva é fundamental. Queria, antes de abrir para a Beatriz, para passar para o Marcelo Paiva. Claro, boa noite, Gabriel. Parabéns aí pela apresentação. Acho que a gente tem um privilégio do 9 de julho de ter aí um time super robusto, tanto do ponto de vista clínico, assistencial, com as equipes de cardiologia, de terapia intensiva, e com as equipes de infectologia e cirurgia cardíaca. Então, a gente tem um levantamento aí de 10 anos, de 2010 a 2020, de endocardite no 9 de julho, contando aí 68 casos que a gente teve o diagnóstico e confirmação de endocardite, uma mortalidade de 8%, bem abaixo dos 20% que a literatura sugere. Isso se dá porque a gente tem esse time de endocardite, que hoje em dia é uma recomendação das sociedades com relação ao diagnóstico e acompanhamento de endocardite. A gente tem de uma forma informal dentro do 9 de julho pela proximidade que a gente tem. E isso, sem dúvida nenhuma, o papel da infectologia é muito grande. E aí, Gabriel, eu queria só um comentário e uma pergunta. Em relação ao eco, lembrar que o eco transtorácico existe uma limitação de sensibilidade que hoje é de 60% a 70% no diagnóstico de endocardite, tanto que nos casos de suspeita clínica, esse exame ele deve ser repetido, mesmo que negativo, em 7 dias, ou, se em condições, complementado com eco transesofágico, porque vegetações muito pequenas, e aí a gente pode imaginar que se esse paciente ele embolizou aquele AVC isquêmico por uma embolização de uma vegetação, aquilo ali pode ter sido o fragmento que passou desapercebido no primeiro transtorácico. Então, lembrar de complementar ele com um transesofágico ou repetir em uma semana. E a pergunta, e muito indo no questionamento do Eduardo, com relação ao PET. O PET nas próteses, nos dispositivos intracardíacos, excelente como metodologia. E o fato dele não ter captado na válvula mitral com vegetação, com endocardite. Isso era esperado? Isso chegou a ser discutido com o pessoal da radiologia? Eles até ligaram para mim para discutir o caso e até falaram, olha, a gente não viu captação na válvula, né? Então, uma captação significante. Mas acho que esse é um caso bom para a gente pensar, né, que nenhuma dessas ferramentas isoladamente ela é resolutiva, né? Então, você junta o arcabouço, né? Então, se eu tenho um paciente, né, que tem bacteremia por Staphylococcus aureus e um AVC isquêmico, eu vou pensar que o paciente salvo, ele tem endocardite, né? A chance dele ter endocardite ele é muito, muito grande. Lógico que a gente usa os exames de imagem para subsidiar a nossa hipótese clínica, mas esse é um paciente que a gente vai aprofundar a investigação, né? Então, a solicitação do PET ela foi muito no sentido de a gente precisa mexer nesse dispositivo ou não, né? Mas, por exemplo, num caso que não tivesse esse limitante, provavelmente a gente não solicitaria o PET, né? Acho que dentro do que eu penso dos casos que a gente recentemente acompanhou, era muito para diferenciar, até porque se você tem elemento suficiente para categorizar isso como endocardite, né? Se você tem principalmente agente isolado, que você consegue contar essa história bem, né? Mas eu acho que o recado do caso é muito nesse sentido de como você navega, acho que essa é uma aula para a gente pensar como você navega sobre com métodos diagnósticos, né? Para você subsidiar essa decisão. Bia, Boa noite. Eu que estava vendo esse paciente, e quando ele ficou internado em abril, nessa época eu não o vi.
quando ele fez implante de marca-passo, ele teve uma hemocultura positiva para Staphylococcus aureus, ele fez o eco transesofágico, não apareceu imagem nenhuma, então foi tratado, tomou antibiótico, foi embora e foi embora bem. Por que eu não pedi o eco transesofágico agora na segunda internação? Porque ele chegou extremamente com rebaixamento de nível de consciência e tudo. Ele fez uma subfebril, a gente começou com antibiótico para ele, com Benzaminonem e teicoplamina, enquanto a gente aguardava as culturas. E, enquanto eu aguardava, foi quando eu fiz eu falei para ele, eu acho que o senhor está com endocardite, só que eu não quero fazer um transesofágico, o senhor estava muito rebaixado, eu não quero sedar. Foi quando eu pedi a ressonância. A gente pediu também, depois, quando a gente viu que tinha uma coisa interessante que eu e o Gabriel comentamos, ele não tinha ausculta nenhuma, não tinha sopro nenhum, e nem a ausculta pulmonar dele, era limpa a ausculta pulmonar dele. A gente chamou a cirurgia cardíaca, eles avaliaram como ele era super estável clinicamente, eles pediram, vamos observar, vamos manter antibiótico terapia, se tiver alguma intercorrência, a gente intervém. A gente faz intervenção, mas por enquanto não. Outra coisa que o Gabriel falou do PET, ele teve uma sorte danada, porque ele é associado da Unimed, e o convênio dele era Unimed, então, assim, foi muito mais fácil, por ele sendo associado, ele é médico participante da cooperativa, tudo para ele resolveu mais fácil, tanto que o home care com antibiótico, 2 dias saiu, então, assim, foi muito mais fácil para ele. Eu nem sei se ele teve que pagar esse exame, Gabriel, porque tinha esse caso aí do convênio dele. Mas foi um paciente que saiu super bem e assim, ele foi com essa dose, o Gabriel, essa dose de 800 miligramas a cada 48 horas, foi a melhor maneira de ir para casa com antibiótico terapia. E assim, a gente vai monitorando ele, a gente já combinou, a gente vai ficar monitorando qualquer coisa, ele volta para o hospital. Excelente. Eu vou até pegar, viu, Marcelo? Essa consideração que você fez é muito interessante, que você pontuou, né, que não captou na mitral. Vale até a pena relembrar, tem uma publicação do Jack em 2019, do Sun, onde ele fez uma análise em mais de 100 pacientes com endocardite do uso do PET, tanto em paciente com válvula nativa como com prótese. E nos pacientes com endocardite de prótese, o PET foi capaz de aumentar a sensibilidade de 70% para 97%, 98%, mas não aumentou a sensibilidade na válvula nativa. Da mesma forma, em relação ao prognóstico, né? O PET ele tinha uma capacidade prognóstica na prótese, mas não na válvula nativa, né? Tanto é que eu acho particularmente, né, que o melhor uso do PET de fato, para Rulin Rulaut, não só prognóstico como diagnóstico de endocardite de prótese, mas não tanto de válvula nativa. Eu acho que para a válvula nativa, Marcelo, o seu eco vai continuar sendo seguramente transesofágico, é um método fundamental, né, para diagnóstico e prognóstico. E eu acho que isso é muito relevante, essa questão da endocardite de prótese. A gente já está chegando aqui no final da discussão, mas eu acho que uma coisa que a gente vai começar a ver é endocardite em TAV, né? E a endocardite da TAV, ela tem uma peculiaridade, a gente já tem relatos aí de uma mortalidade muito alta intra-hospitalar, de cerca de 36%, até maior do que, apesar de que hoje já tem uns estudos mostrando que é parecido com a de prótese cirúrgica, mas num segmento de 2 anos, a mortalidade em algumas casuísticas chega a 60%, 70%. Então é uma entidade extremamente de difícil manejo, porque boa parte dos pacientes que implantaram a TAV são pacientes que são contraindicados para a cirurgia. A gente sabe que um aspecto fundamental da endocardite de uma prótese é, de fato, a cirurgia para a troca da prótese, e na TAV, às vezes, não tem essa possibilidade. Então, acaba sendo um desafio diagnóstico e a gente ainda está tentando entender, as sociedades de cardiologia ainda estão se posicionando em relação ao manejo dessas endocardites, né? Queria até saber a posição de vocês, se vocês já viram algum caso de endocardite de TAV. Eu vi um caso, a evolução foi boa, não foi ruim, mas de fato se optou por manutenção de tratamento com antibiótico apenas, né, o que é uma coisa que para nós cardiologistas soa um pouco usual, digamos assim, para endocardite de uma prótese, né? Qual que é a experiência, Marcelo, sua e do Gabriel, né, com endocardite de TAV? De TAV eu vi um caso só, e na verdade já era um caso que já tinha complicado
com abscesso perivalvar, tudo, e o paciente acabou indo a óbito. Mas, para traçar uma analogia, a gente tem um caso de um paciente com uma prótese aórtica infectada, com contraindicação também cirúrgica. Nesse paciente, ele fez o PET, ele captou em toda a aorta ascendente, também na região da junção sinotubular. Esse paciente eu acompanho no consultório ele há 3 anos, tomando antibiótico todos os dias, porque ele negativou o PET na captação e ele está vivo até hoje. Ele está há 3 anos tomando antibiótico, com a aorta ascendente toda cheia de fístula, mas como o PET negativou e as provas inflamatórias dele estão todas normais, eu não tenho coragem de tirar o antibiótico dele. Eu apresentei esse caso no Congresso Europeu de Imagem Cardiovascular. Não teve ninguém que participou da discussão que disse que tinha coragem de tirar o antibiótico desse paciente. Então, eu acho que é uma coisa que você falou, Edu. A gente ainda está descobrindo como a gente vai se comprometer nesses pacientes de altíssimo risco cirúrgico ou com contraindicação cirúrgica, quando tiver contaminação de prótese ou de TAV. Sem dúvida. Professor? Professor, Posso fazer um comentário? Com certeza. Primeiro, parabenizar o Gabriel pela iniciativa de discutir com vocês da cardiologia esses critérios aí de endocardite, né? Então, a infectologia aí, junto com vocês, eu acho que é importante. Eu parabenizo o Gabriel, o Marcelo, o Eduardo, a Beatriz, por todo o trabalho que tem feito aí no 9 de julho. Apenas um comentário que eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi o primeiro caso que eu acompanhei com PET, né? Então, para mim, foi uma novidade. Um caso do Dr. Alex, né? É um paciente com uma endocardite em prótese de válvula aórtica por enterococo, né? Nós tratamos essa endocardite, o Gabriel acho que acompanhou também, nós tratamos e ele melhorou. Bom, eu fez o eco, tudo, a suspeita era forte, e tinha prótese, e depois ele voltou novamente, acho que 3 meses depois, 2 meses depois, com um novo episódio, também enterococo, talvez fosse o mesmo enterococo. E nós fizemos o PET, porque no eco, como o Marcelo fez, não é que ficou dúvida, né? Provavelmente, se pudesse ter algum outro foco, né? Ele tinha alterações dentárias importantes, que poderia ser o foco do enterococo, poderia ser próstata, podia ser... Então, o PET foi interessante, que ele mostrou muitas alterações perivalvares ali, né? Então, não era propriamente vegetação, e mostrou que também tinha captação lá no maxilar aqui à direita, onde ele tinha alteração dentária, mostrou na próstata, também nós ficamos onde estaria esse enterococo, porque que ele fez novamente. E a gente acreditou que o enterococo estava lá, acho que ele nunca foi erradicado, ou estava aqui na região da maxilar dele. Muito bem, e com esse dado foi importante para a indicação cirúrgica, né? A caracterização do PET, né? Envolvendo ali a válvula, que no eco isso não era possível se visualizar, e aí chamamos a equipe do Paulo Pego, e ele avaliou, indicou a prótese, nós tratamos, e foi trocada a prótese, e esse PET foi importante, eu acho que ajudou bastante isso que o Eduardo comentou aí na prótese, né? Então, esse paciente voltou lá para a cidade dele, lá para o Tocantins, e a evolução dele está sendo muito boa até o momento, né? E então esse é um comentário, no caso, foi a primeira vez, então eu gostei muito do PET, né? Mas só uma coisa que eu queria comentar, desculpa, aqui estão me ligando. Alô? Ô, professor. Alô? Está ouvindo? Oi, estamos ouvindo. Então, que saiu a tela aqui, que me ligaram aqui. Então, só um comentário último, é que vocês comentaram aí do TAV, não é isso? Endocardite. Então, eu fiz a prótese aórtica
pelo procedimento aí, sabe? E então só ficava mensagem minha aí. Se eu tiver uma febre prolongada, alguma coisa, o Marcelo me acompanha aí com os ecos que eu tenho feito, mas então não se esqueçam de pedir o PET para mim, tá bom? Um abraço. Boa, professor. Excelente. Bem-vindo de Eu não estou volta. tendo nada agora, tá indo direitinho. Pessoal, parabéns aí a todos, obrigado. Excelente. Bom, ó, pontualmente às 21 horas, Marcelo, alguma consideração? Edu, não, eu acho que a gente pode encerrar por aqui mesmo. Acho que a gente, sempre que puder ter a oportunidade de ter essas reuniões multidisciplinares, multiespecialidades, elas enriquecem muito pela discussão, pela contribuição dos colegas que participam. Parabéns, Bia, parabéns, Eduardo, e principalmente Gabriel, professor Pinhatari, parabéns aí pela equipe. Bom, gente, obrigado, professor Pinhatari e Gabriel, parabéns pela apresentação. Concordo com o Marcelo, acho que sempre que a gente puder fazer essa interação com outras especialidades, a gente vai fazer. Para a gente é um excelente fórum, aqui a gente teve uma participação muito boa do hospital, alguns residentes do INCOR, alguns fellows da aterosclerose, então a gente aproveita também essa reunião até para ensinar também os residentes, né, que às vezes estão rodando no INCOR, estão rodando no estágio e aproveitam e já usam também esse canal, né, de atualização em cardiologia. Eu acho que essa troca é muito boa, né, eu já falei isso outras vezes, né, talvez no passado, né, os hospitais privados fossem muito as academias, né, as faculdades, né, hoje a gente vê o caminho inverso, também é uma via de duas mãos, né, hoje a academia ajuda os hospitais privados, mas hoje os hospitais privados eles também ajudam na formação dos residentes. Eu acho que essa vocação de ensino é muito clara, eu acho que essa troca tem sido muito boa e eu espero que cresça. Obrigado aqui a todo mundo que esteve presente. Gabriel, obrigado, parabéns. Até mais, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Muito obrigado.